Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e todo mundo se perguntando se a festa da carteira de R$ 50 acabou, né? Carteira de R$ 50 aí do professor Mira, onde tinha como um dos principais ativos o BTCI11, né? Todo mundo apostando aí por ele ser uma alternativa ao MXRF11, que estava entregando bom resultado, e pelo segundo mês consecutivo o dividendo vem diminuindo, né? E qual é o impacto disso, né? Mas antes de irmos para o impacto, né, do que está acontecendo, peço para você que acompanha o nosso canal e ainda não é seguidor, bora lá seguir o nosso canal, curte, comenta, né? Também você tiver alguma recomendação, alguma sugestão, nós estamos aqui para receber, certo? Então o que acontece? O BTCI11, né? Todo mundo considerando aí uma excelente alternativa ao MXRF11, entrou na carteira de R$ 50 do professor Mira, então muita gente acabou comprando ele aí no último ano, né? Porque há mais de um ano o professor Mira recomenda a compra deste fundo imobiliário. Então ele saiu da casa de R$ 8,57, né? Lá no início de 2023 e agora chegou às suas máximas, né? Ou seja, R$ 10,26, ou seja, já está muito próximo do seu valor máximo, que um dia já chegou e foi R$ 10,30, né? O dividendo, que era muito alto há um ano atrás, que fez muita gente deixar de comprar o MXRF11 porque estava muito caro e comprar o BTCI, o dividendo vem caindo, né? Agora está 11,76, né? E o dividendo está caindo não porque a cota esteja subindo, porque isso pode acontecer. Como o dividendo ele acaba sendo proporcional à cotação, a cotação ela disparou, evidentemente que o dividendo cai. Só que neste caso não, é o próprio dividendo que ele vem caindo. E diante da notícia de mais uma vez o dividendo caindo, evidentemente ele bateu lá no teto e ele já começa a cair. Ou seja, já está dando sinais que já chegou nas máximas. Você que fez a sua posição neste fundo, um fundo de papel, né? Provavelmente ele não vai subir mais, né? Provavelmente aí ele já começa a dar sinais de que vai cair, né? Então, descendo aqui para a parte de dividendo, eu estou usando o status invest porque o investidor 10 está desatualizado para o BTCI11. Então, como nós podemos observar, pelo segundo mês consecutivo o dividendo vem menor, né? Então, em janeiro de 2023 ele entregou 10 centavos, no janeiro de 2024 ele já entregou 94 centavos, né? Lá em fevereiro ele entregou 10 centavos novamente e agora em fevereiro de 2024 ele entregou 0,092, ou seja, vem caindo, ele vem pagando menos do que o ano passado, né? Então isso já começa a impactar na sua cotação, né? Você que comprou cotas até ontem, né? Ou seja, que acabou comprando cotas ou estava posicionado até 11, agora dia 16 você vai receber 0,092 centavos, né? Ou seja, dividendo caindo, né? Se nós descermos aqui, quero descer aqui mais embaixo para mostrar umas coisinhas para vocês, né? O patrimônio do fundo ele se mantém, né? O patrimônio do fundo se mantém, porque ele não fez nenhuma emissão e nenhuma movimentação, certo? Ele é um fundo imobiliário que ele tem outros fundos dentro da sua carteira, né? Então ele não tem somente CRI, ele tem outros fundos e esses fundos são de papéis como Canip,
XPCI11, VGIP11, HRS11, VGHF11, MCCI11 e SHOP11, que é o único de shopping. Então, como ele tem uma grande carteira de CRI e a maioria dos seus fundos imobiliários, a sua carteira de FIIs é de papel, começa a ser impactado, né? E essa queda do BTCI não vai ficar restrita somente a ele, né? Se ele começar a cair, porque existe uma grande quantidade de fundos imobiliários que tem o BTCI na sua carteira, né? Então, BCFF11, HFOF, HGBS11, BPFF11, ou seja, você tem uma grande diversidade aí de fundos imobiliários que tem o BTCI na sua carteira, certo? Então, como ele provavelmente vai sofrer uma pequena queda, vários outros fundos começarão a ser impactados. Não nesse momento, porque a queda ela só começou, né? Mas ela provavelmente, com o tempo, se ela for se expandindo, vai começar a impactar esses fundos, certo? E por que nós já começamos a perceber uma pequena queda? Porque a carteira do BTCI ela tem uma característica muito parecida com a característica do MXRF11, né? No caso do BTCI, ele tem uma carteira de 67% de IPCA mais 7,2%. Né? Então, a carteira majoritariamente indexada à inflação, mas não tanto, né? 67% IPCA mais 7,2%. Só que a inflação ainda não disparou. E a carteira de CDI dele, né, é quase 30% da carteira, CDI mais 3,2%, né, que é uma taxa muito boa, 3,2%. Só que a Selic ela vem caindo, né? Nós já batemos aí 11,25% e a promessa é até o final do ano nós chegarmos na casa de 9%, ou seja, fundos imobiliários indexados ao CDI, nem que seja totalmente ou parcialmente, vão começar a sofrer, porque vão começar a receber menos, ou seja, a receita mensal vai começar a cair. Só não vai cair tanto quando a inflação disparar. Por quê? Porque a inflação vai compensar a queda da Selic. E nesse momento a inflação não está compensando a queda da Selic, porque a Selic vem caindo, só que a inflação não dispara. Por que ela não dispara? Porque os Estados Unidos mantêm uma inflação, ou seja, uma taxa de juros de 5%. Então ninguém vai querer investir no Brasil, nem injetar dinheiro aqui na economia para turbinar a renda variável da Bolsa de Valores, os Estados Unidos pagando 5%. É que nem nós aqui no Brasil. A renda fixa pagando 13,75%. Quem é que tirar dinheiro da renda fixa para colocar em fundos imobiliários em ações? Ninguém, né? Então os Estados Unidos continua sendo esse elemento aí sugador de dinheiro do mundo, né? Então a gente tem que esperar o quê? Que essa taxa de juros nos Estados Unidos ela comece a cair, e quando essa taxa de juros nos Estados Unidos começar a cair, aí dinheiro começa a ser liberado para o mundo, principalmente para os países emergentes, fazendo aí sim a inflação, ou seja, as moedas espalhadas pelo mundo começarem a se valorizar novamente, certo? Descendo, a duração dessa carteira dele de 4,6, né, que não vamos olhar muito isso, que não é muito importante. A sua carteira está dividida 44% em logístico, 19% em shopping, 7% no varejo, né, 20% no residencial, 81% da sua carteira localizada na região sudeste, né, descendo-se para a sua carteira de ativos, né?
nós observamos aí Casa Shopping com um título indexado ao IPCA, né? Uma dívida, ou seja, um CRI indexado a IPCA mais 9,35, né? Vale lembrar, se é um IPCA mais 9,35, significa que esse devedor é mais arriscado, né? Porque ninguém cobra IPCA mais 9,35 de um bom pagador, né? Já o CDRP é um bom pagador, porque é IPCA mais 5,92, ou seja, quase os títulos do Tesouro está pagando este valor, né? Os CDI 1,5, ou seja, significa aí que é um bom pagador, CDI mais 1,3, significando que é um bom pagador, mas aqui nós já vemos, ó, Socicam, IPCA mais 10, ou seja, a chance de ter um calote desse devedor aí já é maior, certo? Então, quando você vê esses IPCA 8, IPCA 9, IPCA 10, IPCA 11, 12, ou seja, bem distante dos títulos do Tesouro, já começa a ficar desconfiado, né? Não sempre significa aí que são bons pagadores. Já o GPA, né, é um excelente pagador, por isso que é IPCA mais 5, porque dificilmente você vai ter um calote de um devedor desse daqui, né? Ou seja, um excelente devedor. Então a carteira do BTCI é bem misturada, né? Com excelentes pagadores, né? Com excelentes devedores e um devedores bem arriscado, né? Nós descemos aqui na sua carteira de fundos imobiliários, né? Ele tem 27 milhões investidos no Carnip, 20,7 milhões investidos no XPCI, 11,8 milhões investidos no VGIP, 10,1 milhões investidos no HREC11, 5,3 milhões investidos no VGHF11, 5 milhões investidos no MCCI 11 e 2,4 milhões investidos no fundo imobiliário de shopping, né? Ou seja, a carteira dele muito mais concentrada em papel e principalmente papel indexado à inflação, certo? Então você vai começar a perceber que essa Selic caindo, sem a inflação disparar, o fundo imobiliário ele acaba ficando amarrado, né, sem conseguir entregar aí um bom rendimento, né? Então o que vai acontecer nos próximos momentos, né? Olhando agora para o BTCI, o que está acontecendo? Ele está caro, ou seja, atingiu as suas máximas. Muitos investidores, porque o MXF não está batendo 1,08, estavam comprando o BTCI como alternativa. Teve um marketing muito intenso em cima do BTCI, feito ali pelo professor Mira, feito ali pelo pessoal do Clube FI, né? Então muita gente já comprou o BTCI, só que o que está acontecendo agora? Ele está muito caro, chegou nas máximas e ele está entregando um dividendo bem menor do que o MXRF11, né? Ele está pagando dividendo nos últimos 12 meses de 11,76. E o MXRF11, com toda aquela dificuldade, ele continua entregando 13% aí nos últimos 12 meses, ou seja, continua pagando muito, né? E dificilmente ele vai cair muito, por causa que a sua base é acima de 1 milhão. Já o BTCI não, o dividendo já vem caindo, né? E o dividendo caindo com a cotação nessas alturas, né? O retorno vai começando a ficar cada vez menor, ou seja, talvez a gente não veja mais tanto movimento no BTCI, né? E no caso do BTCI, provavelmente nós vamos ter dentro do meio desses investidores do BTCI o pessoal do trader. O que é isso? São pessoas que fazem trader não com as ações, mas fazem trader com fundos imobiliários. O que é que eles fazem?
eles pegam essas oportunidades de fundos imobiliários que estão bem baratos, como por exemplo o caso do BTCI 11, eles compram essas cotas, esperam ele se valorizar. Quando chegam na máxima, que é o caso que está acontecendo nesse momento, eles vendem as suas cotas, recebe o dividendo e paga ali os 25% sobre o lucro. Por quê? O BTCI estava na carteira dele não para comprar e levar, não, para comprar na baixa e vender na alta, certo? Então não posso enganar vocês. Tem os traders de fundos imobiliários. E esses fundos imobiliários de base 10, eles são muito bons para fazer trade. Fundo imobiliário de R$100, fundo imobiliário de R$120, de R$150, já é um pouco mais complicado fazer trade com ele. Mas como um grande número de fundos imobiliários eles estão indo para a base 10, né? Ou seja, o volume de negociação está cada vez maior com fundo de base 10. Eles são muito bons por duas coisas, porque muita gente, principalmente essas grandes corretoras, né, elas estimulam, porque fundo cada vez mais barato, um fundo de base 10, dá para você fazer trade nele. E quando essas cotas são negociadas, né, a corretora ela ganha dinheiro nessas movimentações, certo? Então, por isso que você, uma corretora, ter um fundo de base 100 e de base 10, é muito bom o fundo de base 10. Por quê? Porque dá para você fazer trade, né? Dá para você fazer trader com ele, às vezes no mesmo dia. Dá para fazer swing trader com ele. E as corretoras adoram isso porque essas cotas, quando elas são negociadas, elas fornecem taxas de corretagem, né? E essas taxas de corretagem elas aumentam quando você tem negociado fundos imobiliários de base 10. Porque quando ele era de base 100, você negociava uma cota na casa de R$100. Ele na base 10, você negocia agora 10 cotas, né? Então a taxa de corretagem aí ela muda e fica muito bom para fazer trader. Não vou enganar vocês, existe um movimento de trader dentro do BTCI, ou seja, a gente comprou barato lá atrás porque sabia que ia chegar nas máximas e quando chegar nas máximas vai vender e esse dinheiro acaba investindo em uma outra oportunidade, certo? Então eu não posso estar enganando vocês, certo? Então essa foi a notícia de hoje dos fundos imobiliários, trazendo para vocês o BTCI, né? Muita gente perguntando se a festa do BTCI ela acabou, né? Então, esse era o vídeo nosso de hoje para vocês. Agradeço a todos vocês que têm assistido nossos vídeos, que têm assistido conteúdo aqui do nosso canal. Nós trazemos notícias aqui sobre os fundos imobiliários. Se quiser ficar conosco, nós trazemos informações sobre os principais fundos imobiliários, os mais famosos, mas também nós trazemos notícias de outros fundos imobiliários, porque às vezes tem uma grande oportunidade, que é o caso do BTCI. Ele estava lá na casa de R$9, nós fizemos vídeos aqui para vocês, chamando a atenção de vocês que ele era uma ótima oportunidade para o MXRF11. Então quem comprou, quando o primeiro vídeo aqui no canal sobre o BTCI saiu, conseguiu aí pegar um dividendo de 13%, né? Para quem vai entrar agora, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque vai pegar um dividendo bem menor, de 11,76, e no caso aí de dividendo de 11,76, você já tem outras alternativas bem mais segura, com a maior base de cotistas, certo? Então valeu, um abração para todos vocês. Até o próximo vídeo do nosso canal. Que Deus abençoe vocês e que o ano de 2024 para os fundos imobiliários possa ser muito melhor do que o ano de 2023.